entra como favorito. Lê pra mim, meu querido, maravilhoso Wagner Fernando Veloso. E a Vera, operou? Só segunda. Segunda-feira pra dar uma tranquilizada na pressão, ficar sossegadinho. Um beijo pra Vera, não sei se tá assistindo a gente. Vai fazer segunda. Vamos lá. Então vamos lá. Quem entra como favorito? Corinthians e São Paulo em mata-matas na história. Foram 23 confrontos, 17 vitórias do Corinthians. Meu Deus do céu. E 6 vitórias do São Paulo. Corinthians venceu os últimos 9 mata-matas contra o São Paulo. 9 desse milênio. Agora aqui, Corinthians no Morumbi nos últimos 9 jogos. Aí que iguala, né? Porque esse mata-mata é diferente porque é jogo único, né? Então o jogo é lá no Morumbi e lá o retrospecto é o seguinte: 3 empates, 6 derrotas, 10 gols sofridos e 3 gols marcados. Corinthians não vence o São Paulo no Morumbi desde o dia 16/4/2017. 4 de abril. Pode falar. É o jogo do fair play do jogo, essa última vitória. Rodrigo Caio. Não, esse jogo aí, a última vitória foi... Tá tudo certo, Vitor. O que você pensa dessa arte e qual que é a sua visão que tem desse jogo, que é um jogo único, empatou, vai pros pênaltis? Bom, o tabu do Corinthians é muito grande, né? Não perdeu nenhum mata-mata nesse milênio pro São Paulo, mas tenho dito isso faz tempo, né? Desde que São Paulo acabou com essa aberração que virou São Paulo, clássico de torcida única, acabou essa coisa de clássico vice-versa, os clássicos de São Paulo tem mandante, normalmente os mandantes levam vantagem, obviamente o Palmeiras já ganhou em Itaquera, o Corinthians já ganhou no Morumbi, o São Paulo já ganhou no Allianz, jamais ganhou em Itaquera, mas hoje com o mandante, claro, há um favoritismo. Tem uma vantagem, uma vantagem significativa. Torcida única. Também penso assim. Muito diferença. E o São Paulo, que já tem um time mais rodado, mais jovem, teve 2 dias a mais de descanso, né? Então eu acho que o favoritismo do São Paulo... eu não acho que o Corinthians é zebra como eu acho que o Bragantino é zebra. Eu não chegaria a colocar isso como zebra, mas o favoritismo do São Paulo, para mim, é bastante claro para esse jogo. Vamos lá. Para você, Veloso, o que você enxerga do jogo? A vantagem de jogar no Morumbi, no domingo, às 4 horas da tarde. Como que você enxerga isso? Como que você vê o time do Corinthians, que vai mudar muito pouco? Eu acho que ele vai voltar com o Juliano. William, né? O William tá com problema também. Mas acho que vai jogar. Acho que vai jogar. O que você pensa do São Paulo, com essa molecada que tá jogando muito, o Rodrigo Nestor, o Pablo? Eu sempre falei desse Rodrigo Nestor. Esse moleque é bom de bola demais. O Wellington, lateral esquerdo, o Marquinhos, outro rapaz que tá jogando muita bola. Diego Costa voltou a jogar muito bem. O Pablo Maia também, bom de bola. O que você pensa, Veloso? Passa a bola. Eu penso que se fosse um mata-mata normal, 2 jogos, o Corinthians seria favorito. Como é um mata só e só um jogo lá no Morumbi e o Corinthians ainda não engrenou, porque eu digo até que o Corinthians seria favorito porque a torcida ajuda muito, né? Quando o Corinthians joga no Itaquera. É verdade. E aí, se decidisse lá, inclusive, seria... O Corinthians normalmente não deixa escapar. Mas como a situação é inversa, né? Vai jogar lá no Morumbi e é só um jogo... Eu acho que o São Paulo está um passinho à frente do Corinthians ainda, que não engrenou com o treinador. Na parte tática, como é que você enxerga hoje o time do São Paulo? Porque a gente vê que o São Paulo... O São Paulo não tem pronto também. O São Paulo não é um time que a gente está aí com essa identidade toda aí. A gente está falando dos meninos. Mas também é um jogo difícil, hein? Não pensa que é fácil você enfrentar o Corinthians, mesmo com os jogadores do Corinthians, às vezes estando um pouco mais cansados por causa dos 2 dias. Não pensa que vai ser fácil pro São Paulo, porque por sinal, para mim, o Corinthians ganhou um jogo lá, no Morumbi. O Rogério ainda com muitas alterações, né? O Rogério ainda não tem o time também. Também acho. O Rogério está se segurando aí, fazendo valer e contando muito com essa garotada que normalmente vem do banco, né? Vem de fora, entra bem no time, entra bem em campo e tem decidido os jogos. Mas o São Paulo ainda também não é aquele time que você vê fazendo grandes partidas, um time que consegue dominar o adversário. O Vitor tá certo. Para mim não é zebra o Bragantino não ganhar. Não, nem... Mas é muito mais fácil a gente falar do time do Palmeiras, tá muito mais pronto que mesmo o Bragantino sendo um time certinho, hein? Bragantino sem Arthur ainda. E sem Arthur, que teve uma lesão, vai ficar 6 semanas. Né? É diferente São Paulo. Os 2 times eu acho que tá nesse momento de dificuldade de encontrar um jeito de jogar. De ser veloz. Então eu dependo do Calheri, uma defesa estável, aí eu dependo do Calheri, mas aí eu boto o Luciano. Eu dependo do Luciano, aí eu boto o Calheri. Tem o Éder. Sabe, aí tem o Éder, que é o cara que pra mim não deveria ser o titular, eu coloco o cara pra jogar, sabe? O São Paulo também, eu boto o Reinaldo e tiro o Wellington. São Paulo também não tá nessa fase toda. A grande vantagem é o que o Vitor falou, joga no Morumbi. Essa é a grande vantagem pra mim. Joga no Morumbi, torcida única também, além de jogo único, torcida única, né? Vai arrebentar com nós. Isso pode favorecer o São Paulo nesse momento de decisão e pode acontecer até a revanche do ano passado, né? É verdade. Gustavo Soler, o que você pensa desse clássico, dessa molecada, do Corinthians, do que o Corinthians apresentou no Paulista, semifinal, quem passar, se empatar, vai
vai para os pênaltis, dos pênaltis aí a gente não sabe o que dá, mas o importante é que vai para a final. O São Paulo, por exemplo, que pode ir para essa segunda final consecutiva, que ganhou o último Campeonato Paulista com o Crespo, que por sinal assumiu o time do Luiz Carlos. Se for para pênalti, Luiz Castro. Se for para pênalti, Al Hilal? Al Hilal, né? Isso, não sei se é Al Hilal. O quê? Qual? Acho que não é, não. É o nome mais difícil. Aldo Rayu? Não é Aldo Rei. Aldo Rei. É. O time que era do Dudu. Que é o do Luiz Castro, né? Isso. Que o Crespo assumiu agora lá depois de 5 meses, o Crespo. O que você pensa desse clássico? Você, Gustavo Soler, o menino de Osasco, vai levar a mamãe amanhã na Camelo para comer uma pizza. Eu acho que o time do São Paulo chega um pouco melhor para esse clássico contra o Corinthians, porque mesmo com o Rogério ainda tendo algumas dificuldades para encaixar esse time, mas é um time que dá para ver uma certa evolução. Ele pelo menos já tem o controle ali dos meninos. O que me preocupa é a informação, né, que o Paulo do Vale trouxe hoje pra gente durante os Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, que é a possibilidade do Rogério Ceni tirar o Igor Gomes para colocar o Marquinhos. Eu acho que o São Paulo ganha na qualidade técnica, mas perde na força do meio de campo, né? Apesar do Igor Gomes... o Igor Gomes. Então, mas eu acho que o Igor Gomes, mesmo não sendo... Eu prefiro que jogue o Igor Gomes do que o Marquinhos... Me colocando assim, hipoteticamente, com condição de torcedor. Mas o Igor Gomes é um jogador que eu acho que o Igor forte, Gomes, exatamente isso. Acho que o Igor Gomes é um cara que pode levar mais preocupações pro time do Corinthians na parte defensiva, né? Quando o Corinthians tiver a posse da bola. Então, libera mais os dois meninos para jogar. Deixa os dois laterais subirem mais, o Wellington tendo mais força, o Caleri voltando ao time titular. Então, acho que hoje o Rogério já tem um time um pouco mais na mão do que o Vitor Pereira. Me preocupa. Muito equilíbrio, né, Neto? Eu acho que o Rogério está conseguindo achar soluções importantes para a sua equipe, né? Com jogadores da base, principalmente, que estão sendo assim muito importantes e surpresas também, né? Principalmente esse volante, né? O Pablo é um jogador que está encaixando muito bem na equipe e aí o time começou a funcionar com esses jogadores que entraram. A equipe ficou muito veloz, uma equipe que corre bastante. Então, eu acho que ele está trabalhando muito em cima disso. Tem alguns jogadores que são mais veteranos, estão ficando de fora. Eu acho que é isso, o futebol é o momento. Você tem que colocar aqueles que estão melhores naquele momento. E o São Paulo ou Corinthians para você? Passo São Paulo para mim. Para você, Gustavo Soler? Corinthians nos pênaltis. Se for para pênalti, eu acho que dá Corinthians também. Para você, Vitor Guedes? Acho que passa São Paulo, mas eu tô botando fé no Soler. Para mim, passa o Corinthians do tempo normal. Para você, Mauro Galvão? Corinthians. Para você, Isa? Acho que passa o São Paulo. De um lado, mas de outro também, no século XXI, o Corinthians triunfou em todos os confrontos eliminatórios contra o São Paulo. Foram 9 no total. O majestoso também de curiosidades, Vitor Pereira reencontra o rival de estreia como técnico aqui no futebol brasileiro. E Rogério Ceni, no mesmo dia 27 de março, mas lá atrás, há 11 anos, o mesmo adversário do Gol 100 em Barueri. Momento marcante para qualquer São Paulino. Neste domingo, as duas torcidas esperam que grandes momentos possam novamente marcar este São Paulo e Corinthians. Na tela Fãs de Esportes, a gente mostra os lados positivos de Corinthians e também de São Paulo. Corinthians no Morumbi desde 2017, 9 jogos, 6 vitórias do São Paulo e 3 empates. É a pior sequência do Corinthians como visitante em clássicos. Porém, mata-matas entre os times no século. 9 disputas e 9 classificações do Corinthians. No Morumbi, uma vitória do São Paulo, 2 empates e 6 vitórias do Corinthians. O Rogério começou a encontrar soluções para o São Paulo a hora que ele começou a colocar os meninos mais para jogar, né? Então, a hora que o Pablo Maia assume a posição de titular no meio campo, que forma a dupla com o Rodrigo Nestor. O Igor Gomes, que a torcida critica, mas o Rogério defende veementemente. O Diego Costa começa a jogar na zaga. Ele coloca, quando precisou, colocou o Moreira na direita. Colocou, quando precisou, o Wellington na esquerda. O Marquinhos, quando precisou, entrou e ajudou. O Rogério percebeu que pelo instante da temporada, o início da temporada, pelo estágio físico diferente e desnivelado dos seus jogadores mais experientes, que eram os melhores tecnicamente, ele ia ter que abrir mão dos caras. Então ele, sem dó, deixou o Nicão fora, ele, sem dó, colocou o Rigoni no banco. Quando tem que sentar o Luciano, senta. Quando tem que sentar o Caleri, senta, para jogar quem está competindo mais. E o São Paulo cresceu a partir daí. Então ninguém tira mais Pablo Maia e o Nestor do meio campo, por exemplo. Não importa quem esteja à disposição, ninguém tira mais. Bom, quero falar agora sobre São Paulo versus Corinthians, que se enfrentam nesse domingo, 16 horas no Morumbi. E o Rogério Ceni está exigindo do torcedor tricolor casa cheia. A frase dele faz o seguinte, abre aspas: talvez seja o ponto mais alto, ver o Morumbi cheio, com 50 a 60 mil pessoas, é o que a gente espera.
Os primeiros ingressos já foram vendidos. São Paulo deve fechar sexta-feira com mais de 20 mil ingressos comercializados com o seu torcedor e a certeza de casa cheia. Não tenho a menor dúvida de que o São Paulino vai comparecer. Torcida única, metade da receita fica com o São Paulo, metade da receita com o Corinthians. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, qual a lógica de o Corinthians pegar metade da receita se a torcida é só do São Paulo? Como o Campeonato Paulista tem as fases de quartas e semifinais apenas em jogo único, ficou estabelecido no regulamento que metade da receita fica para cada um dos clubes, ainda que esse clube que vai receber como visitante nem tenha levado torcida. Na final isso muda, são jogos de ida e volta, o time da casa fica com a receita determinada ou gerada por seu torcedor. Para arrematar, queria contar algumas coisas importantes. O São Paulo com 48 horas a mais de descanso na comparação com o Corinthians, jogou na terça-feira, se classificou batendo o São Bernardo por 4-1, o Timão passou com dificuldade diante do Guarani, empate no tempo normal e vitória nos pênaltis por 7-6, Corinthians que cansou. E essa partida, válida pela semifinal, garante a vaga na decisão, garante a possibilidade de título e também mais dinheiro. É que o vice-campeão paulista tem assegurado R$1.100.000 de prêmio. O campeão ganha 3,5 milhões. Então quem passar a final ainda vai sonhar com esses prêmios, de 3,5 ou de 1.100. Mas quem ficar pelo caminho vai ficar com o terceiro lugar ou com o quarto. O terceiro garante R$755.000, o quarto lugar R$595.000. Uma diferença gritante do primeiro, que pode faturar 3,5 milhões, para o quarto, que fica com quase R$600.000. E aí, pessoal, vocês duvidavam que o Neto daria o favoritismo para o Corinthians? É óbvio. Já fiz diversos vídeos e ele sempre aposta no Corinthians. E que bom quando é no Morumbi ele sempre quebra a cara. E esperamos que no domingo não seja diferente. Agora, que o São Paulo é favorito, eu acho, até porque joga em casa. Foi o que o Vitor Kaides falou. Joga em casa, teve maior tempo, tem uma equipe mais jovem e tem jogado melhor do que o Corinthians. E o Corinthians está com um técnico mais perdido do que cego em tiroteio e uma equipe com bastante idade e que sofreu bastante para passar contra o Guarani. Então, a expectativa é boa, mas o que vai gerar o resultado é o futebol jogado dentro de campo. Até o momento, já passaram mais de 42 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo. Então, possivelmente, aí teremos capacidade máxima no Morumbi com a torcida única do nosso tricolor. Então é isso, é o São Paulo se preparando e fica o mistério com relação à escalação que deverá ser mantido até vésperas do jogo. Mas vamos esperar aí que sábado promete aí novidades e aquelas prováveis e possíveis escalações do Rogério aí. Já foi até dito que tal que parece, Igor Gomes talvez não inicie o jogo e sim o Marquinhos, o que seria algo bem diferente do que o Rogério já fez recentemente, né? Colocaria o time aí mais vertical. Vamos ver aí, vamos aguardar. Acho que também o Corinthians vai vir modificado, não deve ser o mesmo time que jogou na partida tanto contra o Guarani quanto o São Paulo, até porque se for, vai sofrer bastante. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí a um passo, a um jogo da final do Paulistão. Então vamos São Paulo e faltam 24 horas para a decisão. Então é isso. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC e se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, como sempre eu peço aquele likezão, tá ok? Saudações de colores, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.